Fala, Fogão! Depois de assumir o Botafogo após a saída do Ramon Dias e da sua comissão técnica, o Eduardo Barroca concedeu a sua primeira entrevista coletiva nesse retorno ao Glorioso. E nessa entrevista, nosso novo treinador destacou quais são as suas prioridades nesse momento e de que maneira ele espera trabalhar com esse grupo de jogadores para que a gente possa começar a sair dessa situação. Uma difícil situação, diga-se de passagem, porque o Botafogo, afinal de contas, precisa vencer 8 das 16 partidas que restam no Campeonato Brasileiro para poder se livrar da zona do rebaixamento. Eu vou comentar nesse vídeo aqui essas principais declarações do Eduardo Barroca na entrevista coletiva, fazendo algumas observações e comentários que eu entendo ser importantes para que a gente possa de fato entender o que esse discurso na primeira entrevista coletiva vai representar na prática. Outro ponto que eu quero comentar com você foi o pronunciamento do Túlio Lustosa e do Marco Agostini antes dessa entrevista coletiva do treinador. O Marco Agostini destacou o DNA alvinegro do Barroca e o Túlio Lustosa explicou o que levou o clube a decidir pela saída do Ramon Dias. Também vou comentar com você nesse vídeo o caso Honda, que parece foi solucionado, foi resolvido. O Honda, o Túlio Lustosa, o Barroca e alguns jogadores conversaram, as arestas foram aparadas e, ao que tudo indica, o Japa vai seguir no Botafogo para poder ajudar o clube a sair dessa situação. Eu sei que tem torcedor que ficou muito chateado com a forma como o Honda externou um problema interno, então tem muito torcedor que queria realmente que o Honda saísse. De fato, foi uma atitude totalmente equivocada, na minha opinião, não pela insatisfação em si, mas pela forma como foi feito. O Honda realmente falar que estava pensando em sair, um verdadeiro líder não abandona o barco quando ele está afundando. Ele fica até o fim para tentar salvar o que for possível ser salvo. E nesse momento, a gente realmente precisa de união e não de mais incêndio dentro do elenco. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você não for inscrito ainda no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você nesse vídeo foi justamente o pronunciamento do Túlio Lustosa e também do Marco Agostini. O Túlio Lustosa explicou o que levou o Botafogo a optar pela saída do Ramon Dias e da sua comissão técnica. Ele explicou que no contrato com o Ramon Dias existia uma cláusula que dava ao Botafogo 30 dias para poder definir se essa comissão técnica seguiria ou sairia sem que o Botafogo precisasse pagar qualquer multa. Como esse prazo estava chegando ao fim e o Ramon Dias ainda não tinha retornado, colocando aí na conta também que a gente teve 3 derrotas seguidas, o Botafogo então optou por rescindir o contrato. Eu duvido muito, sendo muito honesto e muito sincero, que o Botafogo optaria pela rescisão do contrato do Ramon Dias se a gente tivesse vencido Fortaleza e Red Bull Bragantino. Se a gente tivesse conquistado 2 vitórias nessa partida, mesmo perdendo para o Atlético Mineiro, eu duvido muito que essa troca aconteceria. Acredito que o Botafogo manteria o treinador, mesmo sabendo que ele chegaria apenas em 7 de dezembro, mas como teria tido 2 resultados positivos, o Botafogo hoje estaria então com 26 pontos, a gente não teria essa troca de comando. Essa é a minha visão dos fatos. Acredito que essa troca só veio porque o Botafogo perdeu essas 3 partidas na sequência. Então, como o treinador não chegou e a gente perdeu os jogos, o Botafogo então fez uso dessa cláusula para poder trocar o comando técnico sem ter que pagar qualquer multa para o treinador. O Túlio Lustosa também falou que a escolha pelo Eduardo Barroca, inclusive foi o Túlio Lustosa que indicou o nome do Eduardo Barroca para o comitê gestor, mas a escolha pelo treinador se dá pela identificação que o Eduardo Barroca tem com o Botafogo. E todos nós torcedores sabemos disso. O Eduardo Barroca sempre deixa bem claro que a relação dele com o Botafogo vai muito além de uma relação meramente profissional, que ele tem uma relação afetiva com o Botafogo, que ele gosta do clube, gosta de trabalhar no Botafogo, se sente muito à vontade estando no comando do Botafogo, e isso naturalmente pesou na escolha do treinador. Não à toa, o Marco Agostini também falou e também enalteceu o DNA alvinegro que o Barroca possui, dizendo que nesse momento o Botafogo precisa de todos os alvinegros ali, juntos, unidos, para que a gente possa sair dessa situação. O Agostini também aproveitou para desejar toda a sorte ao treinador, que a gente possa iniciar um novo ciclo, uma nova era no Botafogo, e que o Barroca pode contar com ele, que ele vai estar lá para dar o respaldo, para poder ajudar no que for preciso. Então, pelo menos a gente pode chegar a uma conclusão que o Barroca está chegando com esse respaldo.
do vice-presidente de futebol, do gerente de futebol, do comitê gestor, o que ainda resta dele nesse momento, né? Verdade seja dita. E vamos torcer então para que realmente esse pessoal aqui que fica no entorno de um trabalho que precisa ser muito bem realizado, que eles deem todas as condições para que o Barroca possa fazer o melhor trabalho possível. Ou seja, que o gerente de futebol e o vice-presidente de futebol possam blindar esse trabalho, tá? Porque nesse momento não cabe mais a gente ficar pensando, o Botafogo teve 3, 4 resultados ruins. Seja esse resultado um empate ou uma derrota. Indiferente nesse momento, porque empate para o Botafogo agora é um resultado negativo. Então a gente teve aí 3 resultados negativos, 3 empates seguidos, por exemplo. Ou seja, não conseguimos a vitória, não subimos na tabela, continuamos dentro da zona do rebaixamento. Não dá pra gente ficar pensando em troca de comando técnico até o fim do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, não tem como. Se o Botafogo pensar em algum momento, dependendo dos resultados que o Barroca estiver obtendo, em novamente trocar esse comando técnico, aí você esquece qualquer possibilidade de salvação em relação a não cair para a segunda divisão. Essa é a grande realidade. Então, pelo menos nesse momento, a gente pode chegar à conclusão que o treinador está respaldado e que a gente vai com o Eduardo Barroca até o fim. Assim, a torcida espera, porque não cabe mais, né, pensar em trocar novamente. Outro ponto que eu quero comentar com você é justamente o caso Honda. Tá? O Honda que se pronunciou no Twitter, você logicamente está sabendo disso, dizendo que se ele não fosse convencido a ficar, ia começar a pensar a sair do Botafogo. Isso logicamente gerou toda uma polêmica, é mais gasolina nos bastidores que já está pegando fogo, mas nesse sábado, Honda, Túlio Lustosa, Barroca e alguns jogadores conversaram sobre essa situação, sobre tudo que está acontecendo, a troca de comando técnico. Os jogadores externaram a sua insatisfação com essa constante troca de comando, o fato de você ter uma dificuldade de você desenvolver um trabalho e dar sequência no trabalho, porque cada treinador chega com uma filosofia, com uma ideia, um conceito de jogo, uma maneira de trabalhar. E isso, naturalmente, para um time que está na zona do rebaixamento, precisando se fechar, se unir, para poder seguir uma linha de trabalho e começar a reverter esse quadro, fica muito complicado. Então a insatisfação, certamente, não era apenas do Honda. A insatisfação também era de outros jogadores. Porém, o Honda foi no Twitter e publicamente externou a situação daquela forma. A insatisfação em si não foi o que me incomodou, sendo muito honesto. O que me incomodou foi o Honda chegar no Twitter e falar que estava pensando em sair. Porque quando o cara é um verdadeiro líder, ele não pensa em abandonar o barco. Então o problema não é você estar insatisfeito com a constante troca de treinadores, porque a torcida em si também está. Nós, torcedores, não ficamos satisfeitos em ver toda hora uma troca de comando, o que sinaliza que a diretoria não está segura das decisões que vem tomando. Então a insatisfação em relação a isso não era só do Honda, era também de outros jogadores, era também da torcida, porém a gente não esperava que o Honda, que era para ser considerado um líder desse grupo, desse elenco, chegasse e falasse em abandonar o barco. Tá? Isso realmente pegou muito mal na torcida, pegou mal também ali com parte do grupo de jogadores e com toda certeza essas arestas precisavam ser aparadas. Se internamente eles se acertaram, a gente não pode aqui ficar jogando contra, certo? Vamos apoiar, vamos torcer pelo time, porque o sucesso desse grupo, o sucesso do Barroca, enfim, de todo mundo ali que está nesse grupo de trabalho, vai ser o sucesso do Botafogo. E nessa reta final, a única coisa que o Botafogo não precisa é que a gente comece a torcer contra, enfim, coisas que vão ser negativas para um ambiente que já está bem pesado. Seguindo adiante, eu quero comentar com você agora as principais declarações do Eduardo Barroca na sua primeira entrevista coletiva. A primeira coisa que o treinador falou foi justamente da ligação afetiva que ele tem com o Botafogo. Que ele queria estar aqui, que ele acredita nesse grupo de jogadores, conhece a maioria deles, já trabalhou muito com esses jogadores, né? E por isso ele queria voltar ao Botafogo para poder ajudar o clube a sair dessa situação. O fato do treinador querer estar aqui, ter essa ligação com o Botafogo, de querer ajudar, de querer arregaçar as mangas e trabalhar mesmo, botar muito empenho ali, isso é muito positivo, não dá pra gente negar. Também não dá para negar que realmente o Barroca tem o DNA alvinegro, tá? Essa relação dele com o clube é muito antiga. Vem das categorias de base, vem de 2019. A gente tem que torcer sim pelo sucesso do treinador, porque conforme eu disse, o sucesso do Barroca vai ser o sucesso do Botafogo. Então ele indo bem significa que a gente está conseguindo os resultados e está começando a reverter um difícil quadro. O Barroca seria a minha primeira escolha? Não, não seria. Mas isso não significa dizer que eu vou torcer contra, obviamente, porque o meu amor pelo Botafogo é muito maior
do que uma opinião contrária em relação à escolha de um nome ali para assumir o comando técnico do Botafogo. Eu sempre vou colocar o meu amor pelo Botafogo acima da minha opinião. Eu posso ter uma opinião contrária em relação ao trabalho do Barroca, porém isso não me impede de torcer pelo sucesso do profissional. E eu acredito que todo torcedor botafoguense que nesse momento também está com o pé atrás em relação a isso, porque os trabalhos recentes do Barroca mostram times que têm posse de bola, mas não são agressivos, no momento justamente que o Botafogo precisa ser agressivo para conseguir os resultados, mas vamos torcer, independente de qualquer coisa, pelo sucesso do treinador. Isso aí realmente é absolutamente fundamental. E de que maneira o Barroca vai buscar esse sucesso? Segundo o treinador, são 3 pontos principais que ele vai focar nesse momento. A blindagem externa do elenco, ou seja, não deixar que esse negativismo externo chegue até os jogadores. Em outras palavras, o Barroca vai ser o escudo. Então a gente pode muito bem esperar ver o treinador constantemente, se de repente a gente não conseguir um resultado positivo, o treinador assumir toda a responsabilidade, colocar toda a culpa sobre os ombros dele e ele realmente ser o cara que vai blindar. Porém, ele deixou bem claro que internamente ele vai cobrar. Ele realmente vai cobrar dedicação, empenho, aquela concentração total do grupo de jogadores para que a gente possa se unir, fazer o trabalho necessário e buscar superar os nossos adversários. Então esse é um aspecto muito importante. Essa mensagem é bem clara aqui. Eu vou blindar vocês, mas eu vou cobrar internamente. E isso realmente precisa ser feito. A gente sabe que o grupo de jogadores precisa recuperar a confiança sim. Esse, inclusive, foi um dos aspectos também desses 3 aqui que o Barroca comentou. A recuperação dessa confiança interna para os jogadores começarem a performar melhor dentro das partidas, fazer um trabalho de grande excelência no decorrer dos dias, das semanas, justamente para que a gente possa reverter esse quadro. E sobre essa questão do trabalho, o Barroca deixou bem claro que vai se empenhar ao máximo, se dedicar ao máximo, para poder entregar a melhor qualidade de trabalho possível, que cada treinamento faça diferença. Então esses foram 3 elementos aqui que o Barroca deixou bem claro que ele vai focar. O treinador também comentou que cada atleta tem 3 competições para vencer. Uma com si próprio, ou seja, a cada treinamento, a cada partida, ir melhorando os seus índices, minha distância percorrida, minhas ações ofensivas, índice de acerto de passes. Então existe uma competição interna que cada jogador tem que ter com si próprio. Ele também falou que existe a competição dentro do grupo, ou seja, o Pedro Raul tem que temer, no bom sentido, o Matheus Babi, assim como o Babi precisa temer o Pedro Raul, ou seja, uma competição pela titularidade. Porque quando você tem esse grau de competição interno dentro do grupo, logicamente você eleva o nível do grupo. Se eu temo perder a minha titularidade porque tem um cara que está treinando muito bem, eu tenho que me empenhar mais para poder manter a minha vaga na equipe principal, no 11 inicial. Essa competição interna no grupo sempre é muito importante, porque jogador que não tem uma sombra, a gente sabe que o cara acaba se acomodando. Se mesmo jogando mal eu não perco a minha vaga na equipe titular, por que eu vou me empenhar em sair dessa má fase? Essa é uma grande realidade. E isso a gente sabe que passa pela cabeça de jogador. E a terceira competição que o Barroca se refere é justamente com os adversários. Você superar os seus adversários para que você conquiste as vitórias e os pontos necessários. Então essas 3 competições, a que o jogador tem com si próprio, dentro do grupo pela titularidade e com os adversários, é algo que o Barroca vai sempre mostrar para os jogadores. E esse, sinceramente, é um aspecto muito interessante dessa linha de trabalho. Precisamos fazer com que os jogadores queiram se superar diariamente, superar uns aos outros e também os nossos rivais, os nossos adversários. Isso aí é absolutamente fundamental. A respeito do clássico contra o Flamengo, o Barroca não quis concentrar a atenção na equipe adversária. Ele disse que nesse momento, realmente, o Flamengo tem um ótimo time, está vivendo um bom momento, mas ele tem que pensar no trabalho no Botafogo, concentrar a atenção dele no Botafogo para fazer uma grande preparação e a partir dessa grande preparação, muito bem realizada, a gente tem a possibilidade de superar a equipe adversária, o time do Flamengo, vencer esse clássico. E cá entre nós, vencer um clássico seria muito bem-vindo em termos de recuperação de confiança dos jogadores. O clássico por si só já é um jogo diferente. Quando você vence um clássico, então, ainda mais o Botafogo estando na situação que se encontra, imagina o ganho de moral, de confiança que isso pode colocar dentro do grupo. Realmente seria muito importante. Vamos torcer para que essa semana de treino aí seja muito bem feita, para que a equipe já na partida contra o Flamengo comece a apresentar um melhor futebol. A gente realmente precisa elevar o nosso grau de competitividade.
se a gente não elevar esse grau de competitividade, transformando bons momentos dentro da partida em bola na rede, fica muito difícil a gente reverter essa situação. Em relação ao Honda, o Barroca falou que conta com ele e com todos os jogadores. O que eu senti na entrevista coletiva é que ele não quis entrar em temas individuais. Ou seja, ele não quis falar a respeito de cada jogador individualmente, justamente para poder falar sobre o grupo. Para o Barroca é muito importante ganhar o grupo. Então ele deixou bem claro, conto com Honda, assim como conto com todos os jogadores. E para o grupo é importante escutar isso. Não é interessante que o Barroca nesse momento fique concentrando a atenção dele só num único aspecto. Ele tem que pensar no todo. Tanto é que ele não quis falar sobre a forma de jogar antes de ter esse contato com os jogadores, entender o trabalho que vinha sendo realizado, aspectos positivos que essa comissão técnica do Ramon Dias implementou no time, justamente para que, com base em algo que já vinha sendo bem feito, ele possa dar sequência ao trabalho, fazendo ali a ideia de jogo dele ser implementada. Então o Barroca nesse momento tem como foco inicial, de curto prazo, conseguir ali fazer esse contato com os jogadores, alinhando com eles cada aspecto dessa ideia de jogo que vai ser implementada. Como o Botafogo vai passar a jogar a partir de então. E um outro ponto sobre isso é que ele deixou bem claro, o objetivo do Botafogo tem que ser superar os seus adversários, conseguir se impor perante os seus adversários. Porém, sabendo que eventualmente a gente vai ter que sofrer, vai sofrer. Ele deixou isso bem claro. Não adianta achar que todas as partidas agora o Botafogo vai virar uma máquina de jogar futebol e não vai mais sofrer dentro das partidas. Ele deixou bem claro que sim, pode acontecer da gente virar o primeiro tempo vencendo o jogo e de repente na segunda etapa, por conta de um crescimento do adversário, a gente passar a sofrer dentro daquele jogo. Isso pode acontecer. Não é desejável, logicamente, mas faz parte do jogo. O seu adversário ali está te impondo uma dificuldade. E de repente, uma estratégia pensada pelo outro treinador pode colocar o Botafogo sim numa posição desconfortável dentro da partida. E na verdade, todo treinador gosta de falar do saber sofrer. Isso aí a gente sempre escuta, a gente tem que saber sofrer ou soube sofrer. Eu sinceramente não gosto muito dessa linha de falar que tem que saber sofrer. Eu acho que o time tem que chegar e jogar o jogo. Jogar o jogo para se impor, para colocar o adversário em dificuldade, porque quanto mais você coloca o adversário em dificuldade, menos você precisa sofrer dentro de uma partida. Claro que você tem que saber ler a partida, ler o que está acontecendo dentro daquele jogo, porque isso te ajuda a superar o seu rival, o seu adversário, a vencer o jogo e conquistar os 3 pontos. E o Barroca, logicamente, está muito ciente em relação a isso. Essas, Fogão, foram as principais declarações do treinador nessa primeira entrevista coletiva concedida pelo Eduardo Barroca. Naturalmente, desejo toda a sorte do mundo ao treinador, que ele faça um grande trabalho. O Botafogo precisa, desesperadamente, de um bom trabalho e de uma sequência desse trabalho. Não adianta a gente ficar pensando em demitir treinador caso, por exemplo, nas partidas contra Flamengo, São Paulo e Internacional, a gente não consiga os resultados que a gente deseja. Tem que ter sequência. Isso, para mim, é absolutamente fundamental. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de toda essa situação? O caso do Honda, a chegada do Barroca, qual é a sua expectativa em relação a esse novo Botafogo, vamos colocar dessa maneira, faltando 16 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!